Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim comentar com vocês sobre a nova edição de Turma da Mônica Jovem intitulada de Parque das Maravilhas. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Pessoal, foi lançado então no aplicativo Banca da Mônica, que é um aplicativo virtual onde vocês podem ler as edições virtualmente, né, tanto de Turma da Mônica Jovem quanto de Chico Bento Monstro, pagando uma mensalidade então de assinatura de R$16,90, tá? Essa edição ainda não chegou nas bancas e nas livrarias, provavelmente chega na semana que vem, portanto eu farei então no mesmo esquema que eu faço sempre as resenhas de Turma da Mônica Jovem e Chico Bento Monstro aqui no canal. Uma parte com spoilers e outra sem spoilers. Essa primeira parte do vídeo será sem spoilers, então caso você ainda não tenha lido essa edição aqui, que eu acho que é o caso da grande maioria, pode assistir essa primeira parte tranquilo, tá? Essa é a edição de número 47 da segunda série de Turma da Mônica Jovem, que foi lançada agora nesse mês de outubro, como eu mesmo disse. Começando a falar da capa, então, eu achei muito bonita essa capa aqui, tá? Ela tá bem colorida, né? Achei as cores também muito bem colocadas. Eu não costumo gostar muito de capas assim tão coloridas, mas essa daqui foi uma exceção, tá? Eu gostei bastante dessa capa aqui. E logo de cara, você bate o olho nessa capa e muitos já fazem a referência, então, ao livro, ao filme Alice nos País das Maravilhas. Essa edição vai sim referenciar esse universo que o Lewis Carroll criou. Vou explicar mais isso mais pra frente no vídeo, tá? Então aqui a gente pode ver o Cebola como um bobo da corte, mas também parecendo um pouco com o Chapeleiro Maluco. A Mônica meio que com o vestido, né, da Alice. O Mingau, né, meio que como o gato risonho. A gente também tem a segunda e a terceira capa, que são muito bonitas. Eu gostei mais ainda da terceira capa. E a quarta capa, que mantém esse mesmo padrão aí das outras três capas, que também está muito bonita. Bom, essa edição, então, ela é roteirizada pela Petra Leão, junto com Marcelo Cassaro. O layout do roteiro é do Marcelo Cassaro. O desenho é da Roberta Pares. E a arte final, então, está acreditada aí na tela, caso vocês queiram ver. Bem, a Petra fazia já um tempo, né, que ela não fazia algum roteiro para a Turma da Mônica Jovem. Então, quando eu vi que a Petra tinha roteirizado essa edição aqui, eu fiquei muito contente, pois a última edição que ela fez, salvo me engano, foi lá em 2018, na edição número 21, que foi uma edição especial de aniversário dos 10 anos de Turma da Mônica Jovem. Desde então, acho que a Petra não havia feito nenhuma outra edição. Ela roteirizou aí, né, ao longo desses últimos meses, últimos anos, algumas edições de Turma da Mônica Geração 12. Mas para a Turma da Mônica Jovem, ela volta então aqui nessa edição e eu espero que ela continue aí roteirizando outras edições. Eu gosto muito dos roteiros dela, da forma que ela estrutura, né, todo o desenvolvimento da edição. E eu acho muito legal no roteiro dela, porque ela sempre traz algo do sentimento, do interior do personagem. Ela sempre consegue desenvolver, nem que seja um pouco, né, do personagem. Bom, então vamos falar agora das referências que essa edição tem. Ele pega então como referência esse roteiro aqui, não a história de Alice nos País das Maravilhas, mas uma história que se passa nesse mesmo universo, que é Alice através do espelho, que é quase que uma continuação, pelo que eu sei, de Alice no País das Maravilhas, escrita então aí pelo Lewis Carroll. E Alice no País das Maravilhas foi publicado há já vários anos atrás, em 1865, e ganhou uma adaptação para desenho na Disney e live actions, né, recentemente, inclusive um live action de Alice através do espelho. Eu não li os livros, então eu não consigo fazer essa distinção entre o que eles referenciam aqui dentro desse roteiro, que tem a ver lá com o roteiro original do livro. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer essas comparações aqui neste vídeo, tá? E não é a primeira vez que Turma da Mônica Jovem referencia, então, este universo. Lá na primeira série, em 2010, nas edições número 21 e 22, eles, desta vez, né, referenciaram bastante a história Alice no País das Maravilhas. A edição começa com a Mônica em sua casa e ela está se sentindo, tipo, por algum motivo, incomodada com algo. E ela não sabe muito bem explicar o porquê. Inclusive, não é a primeira vez que a Mônica sempre está incomodada, né, com alguma coisa. Isso aconteceu recentemente, lá na edição número 43, do outro lado da moeda. Porém, desta vez a gente vai ter um desenvolvimento melhor. E o porquê a Mônica está incomodada. Bom, mas ela decide desencanar desses pensamentos e vai encontrar então a turma no parque de diversões. Eles passam um dia lá dentro do parque, eles se divertem bastante. Porém, logo as intrigas começam. A Mônica está muito estressada, né? A gente sabe que a Mônica ela sempre teve essas suas características, né, de ser mais explosiva, né, em certos momentos.
E, porém, dessa vez ela está realmente exagerando um pouco. Ela até brigou com a Magali em um momento aqui da edição, por um motivo até que bem bobo. E logo depois ela tem meio que uma crise de ciúmes, né, com relação ao Cebola. Ela vê que o Cebola aí, como ele é fã, né, de uma youtuber, né, então ele vai, fica louco pra pedir autógrafo dela. E a Mônica fica furiosa ao ver isso. E ela até que pega meio pesado, né, com o Cebola. E é nesse momento, então, que me veio a reflexão de que as pessoas, elas nunca mudam de uma hora para outra 100%, elas não amadurecem tão rápido assim. Apesar das pessoas aprenderem a lidar melhor com certos problemas, elas continuam sim tendo em certos momentos as suas recaídas. E não é diferente nem com a Mônica e nem com Cebola. Ela ainda continua tendo suas crises de ciúme. Porém, eles conseguem lidar melhor com isso, com essa situação. E é o que a gente vê aqui mais pro final dessa edição. Isso muito legal de terem colocado isso dentro da edição, pois deixa os personagens mais verossímeis. Bom, mas então a Mônica, depois de discutir com Cebola, ela se afasta da turma lá dentro do parque e ela entra então em uma das atrações, né, que se chama a Casa de Espelhos, e ela ainda está muito estressada lá dentro. Até que ela perde então a sua mochila de repente, e ao tentar começar a procurá-la dentro daquele lugar cheio de espelhos, ela dá de cara com um Sansão falante. Ele começa a tagarelar com a Mônica, no momento até que meio que cômico na edição, e ele atravessa um desses espelhos e vai parar em outra dimensão. A Mônica, ela fica meio que assustada com isso, mas ela acaba atravessando esse espelho. Então, é daí que já vem a grande primeira referência, né, que a gente tem ao filme, ao livro Alice através dos espelhos. É aquela cena onde a Alice atravessa o espelho e vai parar então em outra dimensão. Então ela vai parar no mesmo lugar em que ela estava, porém em uma realidade diferente, onde as coisas funcionam de uma forma diferente. É a partir daí então que eu paro de falar das partes sem spoilers para entrar então na parte de spoilers, porque eu acho que eu já vou começar a estragar a experiência de vocês se eu continuar falando aqui, tá? Mas, bem, considerações finais. Eu gostei sim dessa edição, é uma edição muito divertida, é ótima assim para você passar o tempo, você se diverte lendo ela. É uma edição que não é nossa, melhor edição de Turma da Mônica Jovem, não, mas é uma edição assim que te diverte. É uma edição que tem os traços muito bonitos da Roberta Pares. Mais uma vez, eu tenho que elogiar os traços dela, que lembram muito realmente esse estilo de traço mais oriental, um traço mais de mangá realmente. É um traço bem bonito, bem detalhado, com vários cenários também. Enfim, é uma edição que eu gostei bastante, tá? Eu já estava esperando por algo positivo ouvir dela, e ela acabou então atendendo sim as minhas expectativas. Ela consegue então a Petra, né, e o Marcelo Cassaro aqui dentro desse roteiro trazem um pouco de aprofundamento, né, ao sentimento dos personagens, principalmente os da Mônica. Enfim, e tem um final muito legal também a história. Eu acho que ela é muito bem até que desenvolvida aqui dentro. Então, sim, eu recomendo essa edição aqui pra vocês. A partir de então, agora a gente entra na parte de spoiler. Ao entrar naquela dimensão, ela percebe que tudo é ao contrário. Mas não só as letras daquele lugar, tudo é escrito de uma forma ao contrário, como num espelho, né, realmente. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê as coisas meio que invertidas. Então, a personalidade dos integrantes da turma são opostas àquelas que a gente conhece. Por exemplo, a Magali, ela em um momento da edição aqui, lá no começo da edição, ela fala pra Mônica, né, incentiva a Mônica a comer coisas mais saudáveis e tudo mais. Já aqui, ela começa a falar pra Mônica comer coisas mais gordurosas e tudo mais. O Cascão, ele fica uma pessoa muito doida por limpeza, né, então ele fica até que meio que obcecado, né, por limpeza, sendo que ele é uma pessoa que não gosta muito disso. O Cebola, ele vira meio que um bobo da corte, né, um cara engraçado aí, que não faz muito o tipo do Cebola. Sem falar que lá as coisas são um pouco doidas também. A gente sabe que a gente tem um gato falante, que parece ser um mingau, que faz referência, né, ao gato risonho. E a todo momento, todos os personagens daquele lugar, né, ficam falando da rainha. Bom, em um momento então que a Mônica está conversando com aquele gato falante, ela vai tomar um suco, uma bebida, né, e ela acaba então diminuindo de tamanho e fica com a sua aparência aos 7 anos de idade. Então, boa parte da edição a gente vai ver a Mônica com a sua aparência lá
da turminha clássica, né, da Mônica com os seus 7 anos. É uma parte bem legal da edição. Bom, e a Mônica começa a procurar alternativas, né, de tentar sair daquele lugar onde tudo é meio que do avesso. E ela percebe então que para encontrar a saída, ela vai ter que encontrar aquela tal rainha daquele lugar. E todos daquele lugar são meio que súditos, né? Servos daquela rainha. Ela manda em toda aquela dimensão, em todo aquele parque, né? Digamos assim. E esse lugar então é tão surreal que vai ter um momento então que o Cebola daquela dimensão vai parecer querer ajudar a Mônica, porém ela percebe que era tudo um plano dele para ele capturá-la, para agradar a rainha. Ele faz de tudo para agradar a rainha, ela nunca se sente convencida com as coisas que ele faz, e ele acha então que capturando a Mônica, ele vai conseguir agradá-la então de alguma forma. E é nesse momento então que a gente encontra outras duas servas da rainha daquele lugar, que são então nada mais nada menos que a Carmen e a Denise. E a surpresa que a gente tem então, na hora que o momento que a Mônica descobre quem é a rainha daquele lugar, é ela mesma naquela dimensão, né? E ela fica bem assustada com isso. Então aquela rainha é como uma vilã realmente na história. Então é muito legal, mesmo não sendo a Mônica, né, realmente, né, dessa dimensão que a gente conhece, é legal a gente ver a Mônica, né, agindo como um vilã. O povo daquele lugar faz tudo que ela manda e ela mesmo assim os maltrata, os xinga, manda neles. E dessa vez, então, para voltar ao seu tamanho normal, a Mônica come, então, um biscoito, né? E ela volta, então, ao seu tamanho normal e decide bater de frente com a rainha. Isso não dá muito certo, ela começa a mandar o exército dela atacar a Mônica. Então, vendo-se sem saída, a Mônica decide comer mais um daqueles biscoitos e assim ela fica gigante. E com o poder de suas palavras e não utilizando a sua força, foi o que me surpreendeu, a Mônica consegue convencer o povo daquele lugar a se rebelar, né, digamos assim, contra a rainha, contra os maus tratos da rainha com aquele povo. E eles então decidem que não vão mais respeitar as ordens que aquela mulher impõe a eles. Depois disso, então, a Mônica ela acorda no mesmo lugar onde ela estava, na Casa dos Espelhos, né? Com a Magali toda preocupada ao lado dela e tudo mais, falando que a turma ficou procurando ela pelo parque o dia inteiro. O Cebola chega, pede desculpas pra ela, eles acabam se desculpando, então eles acabam conseguindo lidar com essa meio que intriga, né, que tem entre os dois, de uma forma bem madura, né? Só que a Mônica ainda fica encucada, né, com tudo aquilo que aconteceu e refletindo se realmente aquilo era um sonho ou se aquilo realmente aconteceu. E a gente vê que possivelmente aquela dimensão sim pode existir, tá? Porque mais pra frente, aqui mais pro finalzinho da edição, a gente vê o que aconteceu com cada habitante daquele local. Então a Magali passou a viver da forma que ela queria, todos ficaram felizes, né? E eles não tinham mais quem mandasse neles, né? Quem maltratasse eles como a rainha. E a rainha também, ela não termina assim tão mal, né? No momento que ela se vê solitária, sem ninguém, o seu povo a abandonou, o único que continua ainda ao lado dela é o seu conselheiro, que nessa dimensão, então, é o do Contra. O do Contra, então, ele vai lá e fala que vai continuar assim ao lado dela, porém ele quer que ela não continue tendo as atitudes que ela continuava tendo antes. E a última página da edição, então, a gente tem os dois se beijando, né? É a Mônica e o do Contra desta outra realidade. Então, não confundam, tá? Essa cena com uma cena dessa realidade que a gente conhece toda a Mônica Jovens. É uma coisa totalmente alternativa que tem aqui no final da edição, que vai aí agradar os docônicos, né? Que aí sentem saudades desse casal. Enfim, é uma edição muito legal, ao melhor estilo conto de fadas contemporâneo. Uma coisa também que eu queria fazer uma observação, né, é que aqui em um momento da edição, logo lá no início, eles referenciam a edição número 45, né, se eu não me engano, que é a edição do aniversário da Carminha Frufru, e lá naquela edição eles também vão para um parque, né, só que desta vez um parque meio que abandonado, né, então eles falam assim, esse parque pelo menos é muito mais legal do que aquele que a gente visitou na festa de aniversário da Carminha. Então é muito legal eles fazerem, né, esses links, né, entre outras edições. Apesar de ser algo simples, né, algo rápido que acontece aqui dentro da edição, eu fico bem contente quando isso acontece. Dito tudo isso, vamos ler então a sinopse da próxima edição. Bem, Cebola quer derrotar o atual campeão de um jogo de cartas, mas a sua obsessão em vencer vai colocar todo o limoeiro em perigo. Não estou muito empolgado para essa edição, confesso. Achei que também os traços não vão estar aí tão bons, né? Enfim, mas vamos aguardar, não vamos julgar sem ler, né?
Não estou com muitas expectativas, mas espero que me surpreendam, né? E eu acabe gostando dessa próxima edição. Mas enquanto isso, vamos ficando com essa edição aqui. Comentem aí embaixo também a opinião de vocês, tá? Se vocês gostaram ou não gostaram também, quais são suas perspectivas, seus pontos de vista, o que vocês têm a agregar a este vídeo aqui, alguma observação que vocês tenham a fazer. Fiquem à vontade, mas lembrando, sempre falando com respeito, tá? E é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem, não esqueça de seguir o canal lá no Instagram, @olá.leitores. Até uma próxima, tchau!